Seja muito bem-vinda a mais um podcast Pedagogia 6K. E esse episódio ele é dedicado a pedagogas que querem mudar o futuro deste país e aprender a faturar R$ 6.000 por mês, fazendo aquilo que amam e sendo reconhecidas por isso. Então, se você está aqui nessa live e se você não acredita que você é capaz de mudar a realidade do nosso país e de faturar R$ 6.000 por mês, se você não acredita nisso, você já pode até sair daqui. Mas se você acredita, já pega o aviãozinho, envia essa live para outras amigas, para outras profissionais que assim como você acreditam no poder da educação, que a educação pode sim mudar o mundo, pode sim mudar o nosso país e que nós podemos sim ser bem remuneradas por isso, que nós podemos ser reconhecidas por isso. E se você tá afim de aprender a faturar os R$ 6.000 por mês através da educação e ainda mudar toda a realidade aí que te cerca, a realidade do nosso país, você é muito bem-vinda. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou a Anne e neste episódio eu quero te convidar a você olhar para a sua profissão e entender a importância que ela tem na sociedade. Muitas pessoas menosprezam muito a pedagogia, né? É a faculdade mais barata, é a faculdade que aprende a cuidar de criança, e a gente sabe que não é assim. A gente precisa entender e se convencer da importância do poder da educação. Nós temos esse poder de formar todas as outras profissões, né? Se não passam pela mão de uma professora, de uma pedagoga, não vão ter oportunidade de aprender a ler, escrever, não vão ter oportunidade de aprender a se desenvolver e nada vem depois disso, né? A base, nós precisamos ter a base e nós oferecemos essa base para os nossos alunos, para as nossas crianças, então nós somos muito importante porque nós damos essa base e se a base é uma base forte, o que vier depois ela aguenta. Agora, se é uma base fraca, uma educação fraca no início, depois não vai dar conta de crescer muito não, tá bom? Então, é isso. Eu quero te levar a olhar tudo aquilo que você é capaz de fazer, tudo aquilo que você é capaz de transformar, tá? E ainda faturando R$ 6.000 por mês. E ainda, falar em R$ 6.000 por mês, isso ainda é muito pouco pela transformação que você é capaz de gerar no mundo. Então, aqui não é uma simples live, não é sobre um assunto qualquer, não é bobeira que nós vamos falar aqui, mas nós vamos falar da sua importância, da importância do seu papel na sociedade e também te ensinar a faturar R$ 6.000 por mês. Então, vamos falar, né, sobre o que eu acreditava, sobre o que eu passei aí. Eu, por muito tempo, eu diminuía muito a minha profissão. Eu odiava que se referiam a mim, a minha profissão, como professorinha. Só que ao mesmo tempo eu não fazia nada pra mudar isso. Então as pessoas falavam, é professorinha, não sei o quê. Não sei se você já escutou isso, mas eu escutei muitas vezes as pessoas se referindo a mim e a minha profissão como, é a professorinha, né, aquela coisinha. E eu comecei a acreditar de fato que a minha profissão era algo pequena, que, né, não ia fazer a diferença. E muitas pedagogas pensam assim até hoje, têm essa mentalidade. E aí o que acontece? Se torna uma bola de neve, onde essas profissionais elas não acreditam na importância que elas têm e elas seguem fazendo um trabalho mal feito. Isso gera um ciclo de profissionais que se sentem desanimadas, que não acreditam no seu próprio trabalho e não acreditam na transformação que o trabalho delas pode gerar ali no mundo, no país, na vida daquelas crianças. E essas crianças também vão sendo prejudicadas, pois elas não aprendem como deveriam. E aí o resultado disso é a educação que temos, né? O nosso país, o número de crianças que a gente vê chegando ao 5º ano aí, que não estão alfabetizadas ainda, é enorme. Então, se você não quer repetir esse ciclo, né? De ser uma professora que não acredita em si, que faz um trabalho mal feito e que reflete isso na educação das suas crianças, dos seus alunos, você precisa mudar a tua mentalidade e começar a acreditar na importância do seu papel e acreditar que você fazendo o seu trabalho muito bem feito, você vai gerar transformação na vida de muitas crianças, você vai gerar transformação na vida de muitas famílias e você vai poder sim mudar a realidade do nosso país. Porque quando eu digo mudar a realidade do nosso país, não é só simplesmente fazer algo muito grande, né, que o Brasil inteiro vai enxergar. Mas cada pequena vida que você consegue atingir, cada pequena vida que você consegue transformar,
ela já vai gerar muitos resultados no futuro para nossa sociedade. Então eu posso te garantir que se você ficar aqui comigo nessa live até o final, eu vou te provar o quão valiosa é a tua profissão, pedagoga. Vou te mostrar que você só não começou ainda a faturar esses 6 mil reais por mês, porque você não acredita na transformação, no poder que está aí em suas mãos. Então, a maior vantagem que você vai ter de me acompanhar é mudar, primeiramente, a tua mentalidade. O que é essencial para que você mude a sua carreira profissional, para que você tenha essa mudança, essa transformação, gere essa transformação ao seu redor. Você precisa mudar primeiro a tua mentalidade, se transformar aí no teu jeito de pensar em relação a você, no teu jeito de pensar em relação à tua profissão, no teu jeito de pensar em relação à educação e a importância que ela tem na sua vida e na vida das outras pessoas, na vida das pessoas pela qual você passa. Então eu vou te dar aí 3 motivos para que você comece a acreditar na potência da tua profissão, no poder que você tem de mudar vidas, de ter sucesso e chegar cada vez mais perto dos 6 mil reais por mês. Então, motivo número 1, você mesma que está aqui hoje nessa live me assistindo, você é fruto de um professor que acreditou em você. Eu não sei você, né, mas talvez quando eu falo isso, né, fruto de um professor que acreditou em você, a primeira eu ouvir essa frase, você já se lembra de algum professor que marcou a tua história de uma forma positiva. Eu me lembro das professoras que marcaram tanto de forma positiva quanto de forma negativa, e muito do que eu faço hoje, principalmente quando eu vou escrever, quando eu vou criar alguma coisa, principalmente aqui nas redes sociais, que a gente precisa, né, escrever, ser criativo, criar conteúdo. Eu me lembro muito das minhas professoras que pegavam muito no pé quando a gente ia fazer produção de texto, quando a gente ia fazer redação. Eu me lembro que quando eu estava no 5º ano, tinha uma professora que ela pegava muito no pé sobre isso, que a gente precisava fazer redação, produção de texto, e a gente não aguentava mais fazer produção de texto. Mas se não fosse essa professora que pegou no meu pé, que falava que a gente precisava escrever bem feito, ter criatividade, hoje eu teria dificuldade na escrita, nesse processo criativo, que hoje pra mim é uma coisa muito tranquila, sabe? Essa coisa de criar, de inventar história, com as minhas crianças ali, né? Da criatividade que vem ali no momento. E isso foi gerado através dessa professora que acreditou em mim, que investiu em mim. E se não tivesse tido esse incentivo, talvez hoje eu nem estaria aqui falando com vocês, porque nós somos a soma, né, de tudo aquilo que nós vivemos, de todas as nossas experiências, e a soma daquilo que essa professora fez por mim, a forma que ela acreditou em mim, que ela cobrou e que ela investiu, fez aqui sucesso hoje aqui. Gente, oi Fabi, boa noite, Fabi, minha mentorada, ai que bom ter você aqui. Então a gente é fruto, tá bom? Dessas professoras. Eu gostaria que você fizesse memória nesse momento de algum professor aí que te incentivou, que te impulsionou a estar aqui, que marcou a tua história de alguma forma e que fez que você chegasse até onde você está. E da mesma forma que você se recorde daquele que marcou de forma negativa, né? Tem sempre a minha professora, tive alguns, né? Mas eu acho que quando eu era criança, uma que marcou muito foi a minha professora do 2º ano. Era uma professora assim que só me colocava para baixo e nunca fez uma correção, nunca fez nada assim, sabe, para me ajudar, para me incentivar. E na última reunião de pais, eu me lembro disso, que minha mãe foi na reunião e que ela falou para minha mãe que ela só não ia me reprovar porque não sei o quê, mas que eu era muito ruim e falou assim de uma forma muito... E minha mãe falou, mas meu Deus, por que esperou um ano inteiro para falar isso? Por que nunca falou isso antes, para que a gente pudesse ver o que estava acontecendo, qual que era a dificuldade? E eu sei que essa professora era, nossa, assim, me marcou muito, porque ela judiava muito de mim, judiava muito das outras crianças. E a gente não quer que isso continue, né? Eu não quero ser fruto de uma professora ruim, não quero que isso... continue aí gerando na minha história, mas eu quero ser fruto dessa professora boa, que acreditou em mim, que incentivou, e da mesma forma eu quero incentivar as crianças que passarem por mim, eu quero gerar, né, esses frutos positivos dessas crianças. Eu sempre brinco, eu falo, nossa, no futuro
Pode ser que eu seja atendida por uma dessas crianças que eu tô hoje aqui ensinando a ler e escrever. Pode ser que no futuro essa criança se torne uma médica, um médico. Pode ser que essa criança se torne aí algo que vai voltar pra mim, vamos dizer assim, né? Eu vou precisar lá na frente de passar por um médico, eu vou chegar lá, vai ser um aluno que eu ensinei a ler e escrever. Imagina isso, gente, que gratificante. Você chegar lá para ser atendido por um médico e na hora que você for atendido vai ser alguém, uma criança que você ensinou a ler e escrever. Olha o peso disso. E que se talvez você não tivesse ensinado essa criança a ler e escrever de forma significativa, ela tivesse desistido no meio do caminho, ela não se tornaria quem ela se tornou. Então, a nossa profissão ela é muito importante por conta disso. A nossa profissão ela gera transformação. E ela gera transformação tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente for uma professora ruim, a gente vai fazer com que isso, se multiplique nos nossos alunos. E se a gente for uma pessoa boa, que, incentiva essa criança, que faz com que ela aprenda de forma significativa, isso também vai gerar frutos positivos. Então, a primeira coisa é isso. Primeiro motivo, você é fruto de alguém que acreditou em você. Então, se alguém acreditou em você, mais, do que justo você também continuar levando isso adiante para que isso se multiplique e se torne cada vez maior, se torne cada vez melhor. Motivo número 2. Tem criança sofrendo enquanto você não coloca a mão na massa. E aí eu vou falar muito sério isso com você, jogar a responsabilidade aí. Quando eu digo sofrendo, é sofrendo de verdade. Eu não sei se você já passou por isso. Se você já passou, você pode colocar até aqui nos comentários. Mas de você pegar uma criança para você começar a atender e essa criança olhar para você e falar assim, eu não consigo, eu sou burro, eu não dou conta, eu não sei fazer. Ou a criança acabar de fazer algo e te entregar e falar assim, tá errado. Ela nem pergunta se tá certo, já é o errado. Tá errado, porque eu não sei fazer. Gente, uma criança com uma autoestima tão abalada, tão delicada assim, que chega pra gente, que não acredita em si, e você recuperar a autoestima dessa criança e mostrar pra ela que ela é capaz, mostrar pra ela que ela consegue, é algo muito importante. E se você tá aí com medo, se você tá aí e não consegue ainda colocar em prática, sinto muito lhe dizer que tem criança sim, sofrendo por conta da sua covardia. Então, se você tá aqui hoje, eu tô te falando, vamos levantar, para de ter medo aí, porque o teu medo tá fazendo com que muitas crianças fiquem sofrendo por não ter uma pessoa tão boa quanto você para atender, para ensinar, para estar ali do lado dela incentivando, para estar gerando essa transformação na vida, na história dela, da família dela. Então, vamos parar aí de ter medo. Eu vejo muita gente falando que tem medo, que tem insegurança. Pensa que enquanto você tá aí com medo, tem criança esperando por você para ter uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, ok? Motivo número 3, tá? Falei que eu ia te dar 3 motivos para que você começasse a acreditar aí na potência da educação, na potência da sua profissão. O motivo número 1, então, foi porque alguém acreditou em você. Então, nada mais do que justo que você também acredite na sua profissão e multiplique isso. O motivo número 2 é porque enquanto você tá aí com medo, tem criança sofrendo, esperando por uma educação de qualidade. E motivo número 3, porque todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Eu tô falando alguma mentira? Você não gosta de ganhar dinheiro? Acredito que você gosta. E se você gosta de ganhar dinheiro, você precisa acreditar na potência da sua profissão. Como que as pessoas vão acreditar no que você faz? Como que as pessoas vão acreditar que a sua profissão, que o seu trabalho gera transformação, que o seu trabalho pode fazer algo na vida delas, se você mesma não acredita? Por que as pessoas vão te pagar por algo que nem você acredita? Então, se você gosta de ganhar dinheiro, se você quer ganhar dinheiro, você é a primeira pessoa que precisa acreditar na potência da sua profissão. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Muita gente, muitas pedagogas colocam isso aqui, quando a gente faz live, quando abre caixinha de perguntas, colocam, mas porque aqui ninguém me paga, eu não sou valorizada. Mas e aí, eu vou te perguntar, você se valoriza? Porque antes da gente esperar que os outros valorizem o nosso trabalho, a gente precisa colocar valor nele e a gente precisa mostrar que a gente acredita naquilo que você faz. Porque se você chega para atender uma criança e a família te pergunta e você fica, não sei, e aquela passa aquela insegurança, aquele medo, Como que as pessoas vão acreditar no seu trabalho? Então,
são esses 3 motivos que eu te dou para você acreditar na potência da sua profissão, ok? Só retomando, né? Para que você acredite na potência da sua profissão, para que você seja reconhecida, comece aí a faturar os seus 6 mil reais por mês, você precisa acreditar, né? Primeiro, que você é fruto de um professor que acreditou em investir em você. Segundo, que tem crianças sofrendo enquanto você não coloca a mão na massa. E terceiro, que todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Então, esses são os 3 motivos para você acreditar na potência da tua profissão, tá? Não diminua a tua profissão nem com o melhor médico do mundo, tá? Tem meninas que vêm me pedir ajuda para escrever relatório, quando vai fazer relatório de encaminhamento para neuro. Eu tô com muito medo de fazer um relatório porque esse relatório vai ser encaminhado para um neuropediatra. E daí? O neuropediatra é um profissional, você é outra profissional e cada um dentro da sua competência, dentro ali do que é capaz, vai fazer o seu trabalho e vai fazer o seu trabalho muito bem feito. Então não se diminua. O médico tem a profissão dele, dentro da profissão dele ele é chamado ali aquilo, e você dentro da sua profissão você também é chamado aquilo, você não é menor que ele, nem ele menor que você, cada um tem ali a sua importância. Eu, por muito tempo, não acreditava nisso. Eu, por muito tempo, diminuía muito a pedagogia. Eu não sei nem porquê, né? Eu tinha olhava para pedagogia de um jeito tão pequeno que eu não consigo nem acreditar assim, eu fui fazer pedagogia. Acho que foi aquela coisa, né? Mas eu acreditava tão pouco na nossa potência que eu me lembro que quando eu comecei a procurar mais, saber mais sobre o autismo, que era algo que eu queria aprender, que eu comecei a fazer os congressos, que eu comecei a estudar, eu participei do Neuromeet, de um congresso da Neurosaber, e foi uma experiência muito única para mim, porque eu estava num congresso com diversos profissionais. Então, eu sentava ali do meu lado, aqui tinha uma neuropediatra, na minha frente tinha um psicólogo, do meu lado tinha uma TO, e eram profissões que para mim eu olhava e via assim, né, de um pedestal, como se a pedagogia estivesse lá embaixo e eles lá em cima. E eu tava ali naquele mesmo lugar com todo mundo e com médicos, com profissionais da saúde, da educação, subindo no palco para palestrar e falando da importância da educação, falando da importância do professor, falando assim, professor, você passa 4, 5 horas ali com aquela criança, né, dentro da realidade de sala de aula, e você não tem, você tem todo esse tempo com a criança, diferente de um médico que às vezes passa 1 hora na consulta, então você consegue observar tantas coisas, então você tem sim poder para falar, você tem argumentos sim para falar. E eu fui vendo tudo aquilo, todas aquelas palestras, como que eles falavam, e foram falando a respeito da importância do professor, que a gente tinha ali, né, o nosso papel. E eu lembro que no final abriram um espaço para perguntas, para respostas, e aí teve um momento que eles abriram para falar alguma coisa alguma mudança que a pessoa, né, que você tinha sentido ali naquele congresso e tal. E aí eu levantei e pedi para falar. Tem até essa foto, tem uma foto que tá assim, eu com o microfoninho, né, a Dr. Clay e a Luciana lá na frente. E eu lembro que o que eu falei foi que naquele congresso, eu tinha aprendido que nós, pedagogas, tínhamos voz. Que nós tínhamos voz. E que, lógico, nós precisamos ter conhecimento, formação, precisamos aprender para que essa voz seja válida, mas que quando eu observo ali uma dificuldade na minha criança, quando eu percebo algo ali, né, eu estudo para isso. Eu não estou falando em achismo, eu estou falando com base naquilo que eu estudo. Então, essa mudança que eu gero, essa mudança que eu venho oferecer para aquela criança, ela não é baseada em achismo. E assim como o médico que estuda, que vai lá e faz o trabalho dele, então a gente não é menor, tá? Cada um ocupa um espaço aí na sociedade e o nosso espaço é um espaço assim de muita importância e nós precisamos valorizar isso, tá? E você pode ainda se perguntar, ainda pode ficar na dúvida, será que eu também consigo transformar a vida de tantas crianças, tantas famílias, e eu ainda consigo gerar toda essa transformação, ainda faturar os 6 mil reais por mês com aquilo que eu gosto? E a resposta é: por que você não conseguiria? Por quê? Te joguei aí, né, ao contrário.
Por que você não conseguiria gerar essa mudança, gerar essa transformação? Tem uma frase que diz assim, né? Que a educação, ela é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E eu, sinceramente, eu acredito muito nessa frase. E você não acredita? Sei, né? Mas eu acredito. E se eu não acreditasse, eu não estaria aqui fazendo essa live, eu não estaria fazendo o que eu faço aí nos atendimentos com as minhas crianças. Se eu não acreditasse que a educação tem o poder de mudar, de transformar o mundo, eu não estaria aqui. Se eu estou aqui nessa noite é porque eu acredito nisso e eu quero que mais profissionais acreditem, porque eu quero que a gente gere sim essa mudança no mundo. E é uma mudança pequena ao começo, é sim, mas que aos poucos vai se tornando ali, né? Uma avalanche, né? Uma avalanche na educação, na transformação. E esses dias eu falei sobre uma música do Pink Floyd aqui no Instagram, não sei se vocês acompanharam, e ainda deu assim, maior BO, porque eu postei uma música falando sobre o sistema tradicional de ensino, e é uma música que fala sobre isso, e eu não sabia que tinha uma rincha aí dessa música com o Instagram, porque uma vez eles quiseram usar uma propaganda e o Pink Floyd não deixou. E aí caiu, despencou as minhas visualizações aqui no Instagram. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu postei essa música, né, no fundo das postagens que eu fiz nos stories, porque eu realmente é uma música que mexe comigo, que ela vai falando sobre o sistema tradicional de ensino, onde ele quer uniformizar o jeito das pessoas pensarem, uniformizar o jeito das pessoas serem. Nós, infelizmente, viemos desse sistema de ensino, nós somos educados nesse sistema que não nos ensina a questionar, que nos ensina a ser pacíficos, que não nos ensina a pensar. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de sair da caixa, né? Por isso que nós temos tanta dificuldade em mudar a nossa realidade, porque a gente tem medo dessa mudança, né? O que vai ser? A gente tá tão acostumado a obedecer, a fazer as coisas de um jeito, né? Principalmente na educação. A maioria das vezes, quando a gente fala com professoras que trabalham em sala de aula, por que você não faz diferente? Por que você não muda? Ai, por causa do sistema. Porque o sistema diz que é assim, eu tenho que fazer assim. Então, gente, escola não é isso, sabe? E nessa música, o clipe, ele mostra bem essa coisa, sabe? Das crianças todas sentadas na carteira quietinhas, todas de uniforme, e o professor transformando todas elas com a cara igual. Tem até uma cena muito forte que as crianças vão caindo assim no moedor de carne moída. É assim, uma música bem pesada, mas que ela fala muito sobre isso, de que, né, aí tá lá uma cena do professor, que ele tá com a mulher dele briga com ele chega na sala de aula, ele desconta isso, briga com as crianças, bate nas crianças. E não é isso que eu quero, sabe? Eu acredito que não é isso que você quer também se você tá aqui. Não é essa educação que a gente pensa. Não é essa educação que castra ali as crianças. Não é uma educação que faz com que elas sejam pacíficas, que elas não pensem, que elas só reproduzam. Mas a gente pensa em uma educação que gera mudança, que transforma o nosso país. Uma educação que vai ensinar as crianças a pensar, que vai ensinar elas a terem autonomia, que vai ensinar elas a não ficarem focadas no erro, se tá certo, se tá errado, mas em tentar, em se arriscar, né? Isso, olha pra vocês, é muito forte, gera muito isso. Abre caixinha de pergunta e a maioria das pessoas foram lá e falaram sobre medo, sobre insegurança. Como que isso vem desde quando a gente é criança, né? Como que isso fica marcado em nós por conta daqueles professores que eu falei pra vocês, aqueles professores ruins que marcaram a nossa história. A gente carrega muito disso até hoje com a gente. Eu vivia muito tempo frustrada, pois eu não via os meus alunos avançarem. E eu colocava toda a culpa disso em mim. E claro, eu era parte responsável também, faltava ali mais estudo, faltava ali mais, né, informação, mas as condições desse sistema de educação do nosso país me limitavam muito. E quando eu saí fora da caixa, eu comecei a ver que as coisas poderiam ser diferentes. E que as crianças mereciam, mais do que as crianças mereciam, elas tinham o direito de aprender. E aí foi quando eu decidi ser a minha própria escola, quando eu acreditei e falei, eu vou ser a minha própria escola, eu não vou ficar dependendo de sistema, eu não vou ficar dependendo disso, mas eu vou ser a minha própria escola. Vou trabalhar da forma que eu acredito, da forma que eu acredito que seja significativo e que tenha de fato importância para as crianças. Eu sei que eu não tô aí mudando a realidade de todo um país com isso, mas de uma vez. Mas eu sei que eu tô mudando a realidade daqueles que estão ao meu redor. Se você tá aqui hoje, significa que eu tô alcançando sim pessoas de todo o Brasil.
Eu não sei de onde que você é. Se vocês quiserem até colocar depois aqui nos comentários para eu saber de onde que é o pessoal que tá aqui na live. Mas eu sei que não é de uma vez, né, que eu vou estalar os dedos e que eu vou mudar a transformação do nosso país, até porque a gente sabe que toda a nossa realidade está muito difícil. Mas se eu mudar a realidade aqui da minha cidade, das crianças que eu atendo, já vai ser alguma coisa. Uma vida que a gente muda, que a gente transforma, já é muito significativo. E se você tá aqui também, significa que eu tô te alcançando. Isso prova que você também pode mudar toda a educação do nosso país, mesmo que seja uma mudança que pareça muito pequena agora, mas que no futuro vai aí gerar muita coisa boa aí para as nossas crianças e para nossa sociedade. O pequeno que você faz na educação de uma criança hoje vai trazer assim resultados gigantes para o futuro dela e para o futuro da sociedade. E pensa só, né? Que gratificante. Tô vendo aí o pessoal postando, né? Que legal, gente, que legal. Nossa, eu falo que essa coisa das redes sociais, ela aproxima a gente com gente do país inteiro, do mundo inteiro. E se nós estamos aqui, é porque estamos querendo sim mudar a realidade do nosso país. Olha só que legal. Eu sou do interior de São Paulo, tô chegando aí, ó, no Brasil todo. E, gente, pensa só, né? Que gratificante isso. Você faturar 6 mil reais por mês, sentir aí realizada na tua profissão e ver que você tem resultados naquilo que você faz, ver que você gera transformação na vida das crianças, ver que você gera essa mudança aí também, gera transformação para você enquanto profissional. Olha que coisa gratificante você conseguir fazer tudo isso por meio da educação, por meio da tua profissão. Olha só, vou repetir aqui, ó. Faturar 6 mil reais por mês, se sentir realizada com seus resultados e poder gerar toda essa transformação na vida das crianças, na vida das famílias e também na sua vida. Porque quando a gente muda a vida do outro, a gente também muda a nossa vida. E quando a gente muda a nossa vida, a gente muda a vida do outro, né? Essa coisa assim, ó. E eu acredito que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução, sabe? Na educação, onde nós estamos tendo essa oportunidade de ter voz. Como eu falei pra vocês, na minha experiência lá no Neuromeet, eu acreditava que a gente não tinha voz. E naquele dia, em 2018, eu descobri que eu tinha voz. E mais do que isso, né? Eu vi que eu tinha voz ali naquele congresso cheio de gente, mas hoje eu vejo que nós temos voz aqui na internet, que nós podemos ser ouvidas, que muitas pessoas conseguem escutar aqui a gente falando, então não tem como a gente ficar nesse vitimismo de ai, porque no sistema tem que fazer assim, eu sou obrigada, por isso que eu sou uma... Eu sinto que as professoras, que as profissionais hoje, elas se justificam. Ai, né, justificam ali o seu fracasso, justificam ali o fracasso da sua sala de aula, o fracasso das suas crianças que não aprendem com essa frase, ai, o sistema é assim, tem que ser assim, né? Tem que ser assim se você quiser ser aí prisioneira do sistema para sempre, mas eu decidi romper com isso, eu decidi fazer a diferença e eu tenho visto que eu tenho feito a diferença na minha cidade, tenho feito, como eu falei, né? Tô vendo as meninas comentando aqui lugares de onde elas são, tô fazendo a diferença na vida de vocês, mesmo que seja pouquinho, se você tem a oportunidade aí de me conhecer, se o meu trabalho te inspira de alguma forma, eu já tô gerando essa mudança aí também em você. E é isso, sabe? A gente vai multiplicando isso, compartilhando. E eu tenho certeza que tem pessoas também que se inspiram no seu trabalho. E é essa a revolução que nós estamos fazendo. Com a voz que nós ganhamos, com a voz que nós estamos tendo cada vez mais. Só que pra gente ter voz, não adianta só saber falar. A gente tem que saber o que nós vamos falar. De nada adianta a gente conquistar um espaço e deixar esse espaço vazio. Enquanto você não muda, né? Quando você muda, tudo aquilo que está ao seu redor muda junto com você. Então, se você quer gerar mudança, se você quer mudar a educação desse país e ainda faturar 6 mil reais por mês, você precisa mudar, tá? Você precisa mudar a tua postura enquanto profissional, enquanto pedagoga. Você precisa mudar a tua visão em relação à pedagogia. Para de olhar a pedagogia como coisa pequena, para de olhar a pedagogia como algo menor do que outras coisas, para de se diminuir, para de diminuir a profissão das suas colegas, a sua profissão. Exatamente, não adianta só falar, tem que agir, é isso aí. Enquanto a gente ficar só falando e não colocar a mão na massa e colocar
em prática, as coisas não vão acontecer. As coisas acontecem à medida que a gente fala e que a gente faz. A mudança acontece à medida que a gente fala, mas que a gente também faz. Eu falei sobre isso esses dias, né? A fé sem obras, ela é morta. Não adianta nada você acreditar em algo e você não colocar a mão na massa para fazer aquilo que você acredita acontecer. Não existe mágica. Para nossa fé valer, ela tem que ser ali está também em ação as nossas obras. Então não adianta falar se a gente não fizer. Você precisa mudar também a tua crença em relação ao valor do teu trabalho. A gente falou sobre isso aqui semana passada, a diferença de valor e de preço. Então você precisa olhar para a sua profissão não como uma profissão ali que tem um preço, mas que tem um valor e um valor muito grande. Como eu falei, nós estamos falando de transformação. Então se você é capaz de transformar algo, o seu valor ele é muito grande. E aí nós precisamos também mudar a nossa visão e acreditar que o nosso lugar é apenas dentro da sala de aula. Você precisa aí sair dessa caixa que te colocaram, acreditar que você pode fazer a diferença e que você pode fazer essa diferença enquanto pedagoga, enquanto profissional da educação em outros lugares. Não precisa ser apenas dentro da sala de aula, tá bom? O lugar da pedagoga é o lugar onde ela quiser. Onde você acreditar que você pode fazer diferença na vida das pessoas e na sua vida, tá? Não existe um lugar fixo para você, não é só um único lugar, não é só a sala de aula, mas a gente pode fazer muito, muito. Se você acreditar que você pode, a partir do momento que você acreditar naquilo que você é capaz de fazer, você vai ver que você pode mudar o mundo. E às vezes esse mundo vai ser uma criança que você vai ajudar a transformar. Uma criança que você vai ver tendo resultados, uma criança que, como eu falei, tá ali sofrendo, que não acredita mais, que nunca acreditou que poderia ser capaz de algo e vai te olhar e vai falar assim, eu consegui, né? Isso é muito gratificante para nós e não tem outra profissão que seja capaz disso, só a nossa. Só nós pedagogas, só nós que trabalhamos com desenvolvimento infantil, com educação, nós temos esse poder. Infelizmente, nós estamos deixando esse poder de lado, mas a partir de hoje, tenho certeza, você que está aqui na nossa live, eu tenho certeza que você vai mudar a tua mentalidade, que você vai acreditar que você é capaz, sim, capaz de gerar essa transformação no nosso país, capaz de gerar essa transformação aí ao seu redor, capaz de gerar essa transformação aí na sua vida profissional, porque a partir do momento que você acreditar na sua importância, você vai acreditar no seu valor e acreditando no seu valor que você começa aí a faturar os seus 6 mil reais por mês, tá bom? Quero agradecer aí todas vocês que participaram, que estiveram comigo aqui nessa live até o final. Eu vou vendo o rostinho de vocês subindo aqui nos comentários, não é sempre que eu consigo mandar abraço, mandar oi, tá? Mas vejo aí a carinha de vocês e agradeço por vocês estarem aí acompanhando o meu trabalho. Agradeço a todas que mandam lá no direct, né? Recebi muitas mensagens de carinho, de pessoas que falando que se inspiram no meu trabalho. E isso é muito gratificante para mim. Eu vejo que tudo isso que eu falei nessa live para vocês é real, tá acontecendo. Se o meu trabalho tá gerando essa inspiração em vocês, tá gerando essa transformação no modo de vocês ver a educação, eu tô cumprindo o meu papel aqui na internet, nas redes sociais, porque é isso que eu acredito. Eu acredito que nós podemos gerar toda essa transformação e eu fico feliz de poder participar, de poder transbordar aquilo que eu acredito enquanto educação na tua vida e que isso se multiplique, naquilo que você acredita, que se multiplique em todas as crianças que você atender, as crianças que passarem por você, todas as famílias, porque é isso que eu acredito, que nós podemos multiplicar esse conhecimento e fazer com que mais crianças aprendam, fazer com que mais crianças sejam frutos aí para nós, ok?